Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tranquilos? Estamos aí para mais uma aula de física e a nossa aula de hoje é sobre aplicações das leis de Newton. Um assunto muito importante que cai com muita frequência em vestibulares, ok? Então, muito atento, é um dos assuntos com maior recorrência em vestibulares. Maravilha? Então, galera, antes da gente entrar nas aplicações das leis de Newton, vou pedir para vocês dar aquela curtida, aquele like, certo? Nos vídeos, aquele compartilhamento. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscrever no canal, beleza? E ativar o sininho para receber notificações do nosso canal. Lembrando que o nome do canal é Tio Phil, certo? O Tio Phil corresponde aquela pessoinha linda que sempre aparece ali nos vídeos de matemática. Vocês já devem ter notado a mera semelhança com o Tio Phil do seriado, certo? Do Will Smith, o Maluco no Pedaço. E ele é o Tio Phil e ele é meu irmão. Então, eu sou o irmão Phil. Beleza? Muito bem, galera. Então vamos, sem mais delongas, começar com a nossa aula de física. Vamos lembrar, então, quais são as 3 leis de Newton. Para a gente aplicar, nós precisamos dominá-las, ok? Então vamos lá. Lembrando das 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, princípio da inércia ou lei da inércia. O que essa lei diz para a gente, galera? Galera, se vocês veem essa lei aí, desde o 9º ano, vendo o princípio da inércia. O que diz essa lei? Essa lei diz o seguinte: todo corpo parado tende a continuar parado. Todo um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, desde que não haja força resultante sobre este corpo. Em outras palavras, o que o problema está dizendo para a gente, ou o que a lei está dizendo para a gente, é que quando a força resultante sobre um corpo é igual a 0, esse corpo mantém em seu estado natural. Se ele estiver parado, ele continua parado. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele continua em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Sem dificuldades, né? A segunda lei de Newton, de caráter muito importante em aplicações de exercício, ela diz o seguinte: esse é o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica diz o seguinte: a força resultante sobre o corpo é igual à sua massa, que é uma medida de inércia, vezes a aceleração resultante também deste corpo. Essas flechinhas significam que essa lei é uma lei vetorial, certo? Força é uma grandeza vetorial, massa é uma grandeza escalar e aceleração é uma grandeza vetorial, certo? Isso significa o seguinte, que a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Posso dizer o contrário? Que a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Entendido isso, a gente pode transformar essa lei vetorial na parte escalar dela, certo? E aí eu tiro as flechinhas, desde que eu interprete a grandeza vetorial por trás da lei. Beleza? Muito bem. A gente vai aplicar muito essa segunda lei aqui. E a terceira lei de Newton diz para a gente o seguinte: princípio de ação e reação. Toda ação existe uma reação. As forças vêm em pares. Para toda força de ação, aparece o seu par de reação. E esse par de reação obedece a 4 princípios simultaneamente. Se falhar em algum desses 4 princípios, ok? Não é um par de ação e reação. Quais são os 4 princípios? Elas são aplicadas em corpos diferentes. Então, se eu aplico uma força na parede, um corpo, parede. A parede aplica uma força em mim, outro corpo, eu. Certo? Então, corpos diferentes, elas têm mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo, ok? Ela tem que obedecer a esses 4 princípios ao mesmo tempo. Mesma direção, sentidos opostos, mesmo módulo, corpos diferentes ao mesmo tempo. Beleza? Muito bem. Feita essa recapitulação das 3 leis de Newton, vamos começar com aplicações. Vamos começar com aplicações básicas e vamos aumentando o nível de dificuldade das aplicações que podem aparecer para vocês
as três leis de Newton, ok? Vamos lá. Primeiro básico de tudo. Imagina que você tem um bloco, ok? E esse bloco, ele está em uma superfície. Maravilha? Ok. E esse bloco tem uma massa de 3 kg. E esse bloco, ele é puxado por uma força F de 15 newtons. E essa é a única força que está puxando o bloco. A primeira coisa que você tem que fazer em um exercício de força é o diagrama de forças. Você deve desenhar todas as forças que atuam no corpo. Beleza? Vamos comentar cada uma delas. Muito bem. Nós estudamos a gravidade e nós sabemos que todo corpo que tem massa e está em um campo gravitacional está sujeito à força da gravidade. Essa força da gravidade aplicada em um corpo se chama força peso. E ela sempre aponta para o centro da Terra. O centro da Terra atraindo esse corpo. Beleza? Então nós temos aqui a força peso. Eu vou dizer mais, vou dar um passo a mais. Nós sabemos como calcular essa força peso, galera. Galera, anotem aí. Força peso, massa vezes gravidade, certo? Professor, que sou eu, muito gato, ok? Essa é a força peso. Então, a força peso de um corpo é o produto da sua massa pela aceleração da gravidade no local onde ele está. Nesse caso, então, a força peso desse bloco será 3 vezes 10. A gravidade, nós sabemos, 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, nós temos uma força peso de 30 newtons. Muito bem, primeira força. Segunda força que nós podemos desenhar, a força de apoio. Esse corpo está apoiado em uma superfície. Isso significa que esse corpo faz uma força sobre a superfície, ação. E existe a reação, que é a força que a superfície faz no corpo, que é justamente a força que está impedindo que o corpo vá para o centro da Terra. Essa força a gente chama de força normal, certo? A força normal, já que o corpo não tem movimento na vertical, isso significa que ele está parado nessa direção aqui, na vertical. Se ele está parado, a resultante sobre ele é igual a zero. Para que a resultante nele seja igual a zero, se tem uma força de 30 newtons para baixo, tem que ter uma força de 30 newtons para cima. Certo? Ok. Olha só, galera, nós fizemos o desenho das forças que atuam sobre o corpo. Beleza? Muito bem. O que eu posso saber mais dessa situação? Posso calcular a aceleração desse bloco. Percebam, na horizontal, na vertical nós estudamos. Entendemos tudo sobre esse corpo. Na horizontal, não existe nenhuma força além dessa força de 15 newtons. Então, eu consigo aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, e encontrar a aceleração sobre esse bloco, ok? Nós temos a força resultante na horizontal, que só tem uma, então só pode ser 15 newtons, certo? 15 newtons é igual a 3 vezes A, certo? 3 é a massa, A aceleração. O 3 passou dividindo, A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Muito fácil, né? Tranquilo esse exemplo aí. Beleza? Esse foi o primeiro exemplo, o exemplo mais simples de todos, de aplicações das leis de Newton. Vamos aumentar um pouquinho o grau de dificuldade? Vamos colocar atrito na situação? Então vamos lá. Nós temos o mesmo bloco, a mesma situação, certo? De 3 kg. E nós temos a mesma força sobre ele de 15 newtons. Só que eu acrescento uma coisa. Eu digo para vocês o seguinte, e aí eu vou comentar em uma aula oportuna, nós vamos estudar só força de atrito. Essa força ela é tão especial que ela merece uma atenção, ok? Ela merece uma atençãozinha especial aí
a força de atrito. Maravilha? Ok? Mas eu digo para vocês que entre o bloco e a superfície existe um coeficiente representado por essa letra que é igual a 0,2. Galera, esse coeficiente ele diz o quão áspera ou quão lisa é a superfície. Quanto maior for esse número, mais áspera. Isso tende a ser assim, de maneira bem rasa, bem superficial. Beleza? Isso significa que quanto maior é esse número, maior é o atrito que vai existir entre esses dois. Quanto menor é esse coeficiente, menor é o atrito que existe entre os dois. Beleza? Muito bem. E aí, eu vou dar aqui a fórmula da força de atrito e em outra aula oportuna nós estudaremos apenas a força de atrito. Como que a gente calcula o valor da força de atrito? A força de atrito ela é calculada dessa maneira aqui, ó. Φ é igual ao coeficiente de atrito. Nesse caso, o coeficiente de atrito é um coeficiente cinético. O que significa o coeficiente cinético? É aquele atrito que existe quando o corpo está em movimento. Haverá uma outra situação que ainda nós vamos ver aqui, que é o coeficiente de atrito estático, que é quando o corpo está parado. Ok? Estático, parado. Cinético, movimento. Muito bem. Então, a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes o valor da força normal. Força normal que nós estudamos. Beleza? E aí eu faço a mesma pergunta para vocês. Qual é o valor da aceleração sobre esse bloco? Beleza? Muito bem. Primeiro passo, exercício de força, sempre passa pelo desenho das forças. Então, me ajudem lá. Duas forças, as forças da vertical, não mudaram. Então, a gente vai continuar fazendo o mesmo desenho. Qual é o desenho? Força-peso, que nós já sabemos quanto vale. Força-peso, massa vezes gravidade, 3 kg, gravidade 10, então força-peso, 30 newtons. E a normal, ok? Que está impedindo que o corpo vá para o centro da Terra. Então, uma força para cima, normal, igual a 30 newtons também. Ok? Muito bem. E nós temos agora mais um desenho para fazer. Eu estou puxando esse corpo para cá, com 15 newtons, e existe a força de atrito. A principal característica da força de atrito é se opor ao movimento. Então, se eu puxo o bloco para a direita, a força de atrito para se opor ao movimento, ela aparece para a esquerda. Então, nós temos a força de atrito para a esquerda. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem. A pergunta continua. Quanto vale a aceleração sobre esse bloco? Muito bem. Nós temos aqui a nossa segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Beleza? Só que agora, na vertical, eu sei que esse corpo está parado, 30 para baixo, 30 para cima. Não preciso analisar mais nada. Mas na horizontal, eu tenho duas forças. 15 newtons para a direita e força de atrito para a esquerda, que eu não sei quanto vale. Beleza? A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o valor da força de atrito, para poder fazer análise da situação. Então, vamos calcular aqui a força de atrito. Φ é igual a μ. Quanto que vale o μ? Isso aqui sempre será dado para vocês, esse coeficiente de atrito é uma informação que o problema dá para a gente, ok? Coeficiente de atrito, 0,2 vezes a normal. Quanto vale a normal? 30. 30 newtons a normal, ok? Isso significa que a força de atrito é igual a 6 newtons. 0,2 vezes 30. Beleza? Muito bem. Agora vamos analisar vetorialmente. Olha aqui. Olha o primeiro jeito que eu escrevi a segunda lei de Newton, em caráter vetorial. Eu tenho duas forças atuantes sobre o bloco, mas eu preciso da força resultante, ok? São duas forças concorrentes, ou seja, quanto maior uma, menor vai ser a resultante, beleza? O que acontece aqui, galera?
elas estão em sentidos opostos. Essa se opõe a essa. Lembrem lá de vetores, que quando nós temos vetores em sentidos opostos, o que eu faço para encontrar o valor da força resultante? Eu faço uma menos a outra, ok? Então, eu vou fazer a minha força resultante, será o meu F, quanto que vale o meu F? 15, menos minha força de atrito que está em sentido oposto, 6, certo? 15 menos 6, eu tenho uma força resultante de 9 newtons. Tendo a força resultante, eu aplico a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Aplicando a segunda lei de Newton para essa nova situação, eu vou ter 9 igual a massa vezes a aceleração. Ok? Passando 3 dividindo, nós vamos ter uma aceleração 9 por 3 metros por segundo ao quadrado. Maravilha, galera? Tranquilos? Beleza? Percebam o seguinte, quando eu não tinha atrito, eu tinha uma aceleração de 5 metros por segundo. Quando tem atrito, espera-se que a aceleração seja maior ou menor? Menor, ok? Nós temos uma aceleração menor. Então, tendo um coeficiente de atrito 0,2, eu tenho uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ok, essa é a nossa segunda situação de aplicações de leis de Newton. Mas não para por aqui. Vamos para mais? Muito bem, galera. Voltando aí. Olha só. O que nós temos? Vamos para o próximo exemplo de aplicações de leis de Newton. O famoso plano inclinado. Prestem bastante atenção, porque esse aí é o carrasco dos vestibulandos. Ok? Então, prestem muita atenção no estudo que nós vamos fazer sobre plano inclinado, para que você domine esse conteúdo aí de plano inclinado, ok? Vamos lá. O que nós temos? Nós temos aqui uma superfície inclinada, a princípio superfície lisa, sem atrito, para facilitar o nosso estudo, ok? Então, nós temos uma superfície lisa, maravilha? Ok? Nós temos um bloco que está nessa superfície. Se ela é lisa, o que vai fazer? Esse bloco vai ter escorregar. Nós temos a inclinação com o ângulo θ, qualquer, uma massa m, ok? O que nós podemos fazer sobre isso aí? O que pode se perguntar? Ele pode perguntar qual é o valor da força normal, ele pode perguntar qual é a aceleração desse bloco, e para isso você precisa fazer sempre o mesmo estudo. Qual é o estudo? Estudo das forças. Então, primeiro vamos desenhar todas as forças que atuam sobre esse bloco, ok? Qual é a primeira força que eu desenho e eu nunca erro? A força peso, ok? Força peso aplicado do centro do corpo apontando para o centro da Terra. Aqui nós temos a nossa força peso. Vou colocar ela do outro lado aqui para facilitar o entendimento. Força peso. Beleza? Muito bem. Nós temos a nossa força normal. Como nós vamos desenhar a força normal aí, galera? Vocês estudaram óptica, vocês estudaram outras coisas no ano, então vocês sabem que uma reta normal, ela tem sempre a mesma característica. Qual é? Ela forma 90 graus com alguma outra reta. Nesse caso, quando eu falo força normal, a normal tem que ser perpendicular à superfície. Então, a reta normal tem que formar um ângulo de 90 graus com o plano inclinado. Se o cara está inclinado, para formar 90 graus, ele também terá que estar inclinado, aqui é normal. Então, vou desenhar uma linha pontilhada aqui, e essa linha pontilhada representa a reta normal, porque entre a linha pontilhada e a superfície do plano, formam um ângulo de 90 graus, esse ângulozinho aqui. Beleza? Tranquilo? Maravilha. O que nos resta aqui, então? Então, nos resta que a força normal, ela está aqui, perpendicular. Esse bloco está pressionando o plano nesse sentido. Ação. A reação é o plano empurrar o bloco em sentido oposto. Então, nesse sentido aqui, nós temos a nossa força
normal, certo? Nesse sentido aí, nós teremos a força normal. Maravilha? Tranquilo? Galera, entendam o seguinte, use e abuse disso sempre. Sempre que vocês tiverem um plano inclinado, o ângulo θ do plano que está aqui, ele sempre vai estar aqui também, ó. Ele será o ângulo entre a força-peso e a normal. Sempre, sem exceção. Quer ver? Vejam só. Se nós temos θ aqui, o peso está formando 90 graus com essa parte aqui, com a base desse triângulo. Então, esse ângulo aqui, ele é o complementar de θ. Ou seja, θ mais esse cara aqui vai dar 90. Por que eu sei disso? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se tem 90 aqui, somando esses dois tem que dar mais 90, porque completa 180. Então, esse ângulo ele é complementar desse. Se esse ângulo é complementar e entre a superfície e a normal forma um ângulo de 90, aqui o complementar de θ, então aqui tem que ser θ para formar 90 graus. E aí, fechou. Ok? Então, nós temos sempre. Galera, usem e abusem disso. Viu um plano inclinado, já desenha a tua linha normal e coloca aqui, ó, o mesmo ângulo que vai estar aqui no plano, coloque aqui. Façam isso sempre, para não se perder. Beleza? Muito bem. Qual é a nossa pergunta? A nossa pergunta é o seguinte, ó, nós já temos condições de calcular a força normal. Ok? Mas antes de calcular a força normal, nós vamos entender qual é a força que puxa o bloco para baixo. A força que vai puxar o bloco para baixo, ela está aqui, ó. Nesse sentido aqui. Ela vai fazer o bloco deslizar. A gente chama essa força, por conveniência, de Px. A gente, como se esse cara aqui fosse o eixo x e a linha normal fosse o nosso eixo y. Então, por conveniência, nós chamamos esse cara de Px. Ok? Muito bem. O Px, galera, lembrem que a gente fazia, quando calculava o vetor, força resultante, deslocamento de vetor? Tira o vetor daqui, coloca ali. Vou tirar o Px daqui e vou desenhar ele aqui, ó. Ele tem que ser paralelo. Regra do paralelogramo. Então, olha o que eu vou fazer ali, galera. Vou fazer o seguinte, ó. Vou deslocar o meu Px daqui para cá, ó. Esse cara aqui de baixo é o meu Px. Lembrem que está formando um ângulo de 90 graus entre Px e a normal, ok? E esse cara aqui, ó, que está no eixo da normal, que nós chamamos de eixo y, esse cara aqui, então, por conveniência, vai ser quem? O meu PY, certo? E formou um triângulozinho que eu vou desenhar separadamente aqui para vocês entenderem. Olha só, nós temos a força-peso para baixo, ok? Nós temos a normal, e na normal nós temos o PY, e nós temos aqui, ó, o PX, certo? E aqui nós temos o ângulo θ. Então, formou esse triângulo aqui. Esse triângulo vai ser sempre formado quando nós temos o plano inclinado, ok? Tendo o plano inclinado, sempre vai ter esse desenho aqui, certo? Percebam, se aqui tem um ângulo de 90 graus, que é o ângulo entre a normal e o plano, sempre, esse triângulo é um triângulo retângulo, então ele é um triângulo pitagórico. Então, vale aquelas relações métricas de seno e cosseno. Então, tendo o meu P como hipotenusa, olha quem ela é, ó, contrário ao ângulo de 90, ok? Nós podemos dizer, então, que o Px, ele vai ser quem? Em relação ao ângulo θ, o Px é cateto oposto. Quem usa cateto oposto? Seno ou cosseno? O seno. Então, Px é igual a P seno θ. E o Py é o cateto adjacente ao ângulo θ. Quem usa o cateto adjacente é o cosseno. Então, nós temos P cosseno θ. Ok? Essas são as relações, galera, que a gente sempre vai encontrar no plano inclinado. Sempre vai dar esse resultado para a gente aqui. Px, que é a força que faz com que o bloco deslize,
é o valor do peso do corpo vezes o seno do ângulo. E o PY, quem é o PY? O PY é a reação da normal, ó. PY normal, ação e reação. Então, na verdade, nós temos que a normal é igual ao PY, que é igual a P cosseno θ. Ok? Beleza? Vamos aplicar isso aqui a um exemplo numérico? Então, vamos aplicar a um exemplo numérico. Vamos redesenhar o nosso plano. Então, redesenhando isso aí, nós temos uma massa aqui de 2 kg e aqui nós temos um ângulo de 30 graus. E eu quero determinar o valor da força normal e o valor da aceleração do bloco sobre esse plano, ok? Desenhando as forças. Força-peso para baixo sempre, ok? A normal formando um ângulo de 90 graus com o plano. Então, nesse sentido, nós temos a força normal. Se aqui tem 30 graus, aqui também terá 30 graus. Nesse sentido, nós temos o nosso PX. E nesse sentido, nós temos o nosso PY. Sempre assim, galera. E aqui o ângulo de 30 graus. Então, é como se esse cara aqui, ó, aqui fosse 30. Aqui é um peso equivalente a 2 kg. Quanto que vale esse peso? Nós sabemos calcular força-peso. Força-peso, massa, vezes gravidade. Então, 2 vezes 10, que é igual a 20 newtons. Então, nós temos a nossa hipotenusa valendo 20 newtons, ok? E nós temos os catetos oposto e adjacente. Vamos determiná-los. Quem será PX? PX é P seno θ. Quanto vale P? 20 vezes seno de 30 graus. Quanto vale o seno de 30 graus, galera? Lembre da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, a raiz menos no 1, ok? Os ângulos são 30, 45 e 60. Então, seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Meio. 20 vezes meio, 10 newtons. Beleza. Temos o nosso PX. E o nosso PY? Quanto vai valer o PY? O PY, que é justamente o valor da normal, ele é P cosseno θ. P cosseno θ. O P vale 20 e o cosseno de 30. Quanto vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Ok? Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar 10 raiz de 3 newtons. Então, uma das perguntas está respondida. Quanto vale a nossa força normal? Nossa força normal vale raiz de 3 newtons. Beleza? Qual que era a segunda pergunta? Quanto vale a aceleração sobre o bloco? Para encontrar a aceleração, nós temos que fazer a segunda lei de Newton, ok? Segunda lei de Newton diz para a gente que a força resultante sobre o corpo é igual à massa vezes a aceleração. Ok? Essa é a força resultante sobre o corpo. Muito bem. Olha a direção. O bloco desliza no sentido do plano. No sentido de quem? No sentido de Px. Então, a minha força resultante está no sentido do movimento, que é no sentido de Px. Logo, a força resultante é o Px, ok? E o Px a gente sabe quanto vale. Px vale 10 newtons, igual massa do bloco 2 vezes aceleração. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do bloco. Ok, galera? Tranquilo? Então, foi mais um exemplo aí de aplicações das leis de Newton. Beleza? Vamos fazer, para encerrar essa aula de aplicações de leis de Newton, vamos fazer aí um estudo do plano inclinado com atrito? Beleza? Vamos fazer todo esse estudo que nós já fizemos, mas agora vamos incluir o atrito. Ok?
Então vamos lá, galera. Vamos fazer o nosso último estudo aí de aplicações da lei de Newton. Tem muito mais. Aqui eu estou fazendo os principais, tá? Fazendo os principais casos e com esse vocês têm condições de analisar outros, beleza? Aqui estão os principais. Então vamos supor que nós temos o nosso bloco do plano inclinado, ok? E nós temos o nosso coeficiente de atrito cinético. Nós vimos isso no exemplo anterior, ok? Nós temos então uma superfície que tem atrito. Esse atrito para movimento, atrito cinético. Beleza? Como que eu faço o estudo nesse caso aí agora? Galera, sempre passa pelo mesmo passo. Desenho das forças que atuam no corpo. Quais são elas? Força-peso, sempre com a mesma característica, ok? Força normal, formando um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Força normal, ok? E nós vamos ter uma força de oposição ao movimento agora, que é a força de atrito, beleza? A direção de movimento do bloco é para baixo. A força-peso vai fazer com que ele deslize o plano. Se ele está deslizando nesse sentido, a força de atrito, que sempre atua contrária ao movimento, vai atuar em sentido oposto ao movimento. Então, nós temos para cá a força de atrito. Beleza? Muito bem. Aí nós sabemos, nós já estudamos o plano inclinado, nós sabemos que aqui está o ângulo θ, o ângulo que está no plano é o ângulo entre o peso e a normal, sempre, ok? Aqui nós temos o nosso PX e aqui nós temos o nosso PY. O PX, que é esse cara aqui, é responsável pelo movimento do bloco, ok? E nós sabemos como calcular PX e PY. Lembrem, PX era quem? P seno θ. E quem que era o PY? P cosseno θ. Ok? E a normal, quem que é? PY. A normal é o próprio PY. Ação e reação. Aplicação da terceira lei de Newton. Beleza? E a força de atrito, quem que é? Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Opa, então nós temos um estudo completo da situação. Nós sabemos qual é a força que vai puxar o bloco para baixo, Px. Px é P seno θ. Nós sabemos a normal, que é Py, ação e reação, certo? É o Py aqui, Py, P cosseno θ. E nós sabemos a força de atrito, que é o μ vezes a normal. E a normal eu sei que é Py. Beleza? Feito isso, nós conseguimos calcular a resultante. O que é a resultante? As duas forças atuam em sentidos opostos. Então, a força resultante é uma menos a outra. A força resultante é o meu Px menos o Φ. Calculei Px, calculei a normal. Com a normal, eu calculo a força de atrito. Com o Px e a força de atrito, eu calculo a força resultante. Com a força resultante, eu encontro quem? A aceleração do bloco pela segunda lei de Newton. Beleza? E aí nós fizemos um estudo completo do plano inclinado, com atrito e sem atrito. Galera, eu disse que seria útil, mas eu preciso passar mais um exemplo que é de suma importância para vocês. Tem uma importância muito grande em exercícios de vestibular, que é este tipo de situação aqui, ó. Nós temos uma mesa e nós temos um bloco apoiado sobre a mesa, ok? Nesse bloco tem uma corda amarrada, aqui uma roldana e um bloco pendurado. Situação muito comum aí de aplicações de lei de Newton. Nós temos aí com frequência desenhos assim, certo? E a gente precisa analisar essa situação, precisa analisar esse tipo de situação, beleza? Vamos dizer aqui então que nós temos uma massa M1. E aqui nós temos uma massa M2, ok? Vamos, então, desenhar todas as forças que atuam. Todo exercício de força passa primeiro pelo desenho das forças, ok? Vamos lá.
No bloco 1, nós temos a força peso, que eu chamarei de P1. Nós temos para cima a força normal, vou chamar de normal 1. E tem mais outra força. Vamos supor que essa situação é uma situação sem atrito, ok? Nós estamos ali numa superfície lisa. Ok, então não tem atrito. Se tivesse atrito, desenharia a força de atrito em sentido oposto, porque o sentido de movimento é o M2 puxar todo mundo para esse sentido aqui. Maravilha? Ok. Nós temos uma força em corda. Como que nós chamamos força em corda mesmo? Nós chamamos de força de tração. Então, nós temos uma força de tração aqui nessa corda. Força T. Ok? Força de tração. Desenho das forças no bloco M2. No bloco M2, nós temos o peso, P2, e nós temos a mesma tração, porque é a mesma corda, certo? Então, nós temos a mesma corda aqui para cima, uma força de tração. Maravilha? Desenhado, lembrando, galera, se é uma situação com atrito, você inclui o atrito aqui na situação. Beleza? Muito bem. Percebam, galera, nós fizemos o desenho de todas as forças que atuam nos corpos e agora nós vamos fazer uma análise matemática da situação. Eu vou fazer análise separadamente para o bloco 1 e análise separadamente para o bloco 2. Ok? Como que vocês montariam a equação da força resultante para o bloco 1, a segunda lei de Newton para o bloco 1. O bloco 1 vai se mover na horizontal, até chegar no finalzinho aqui. Quando chegar no finalzinho, ele cai. Mas vamos estudar até esse ponto aqui, ok? Nesse ponto aqui, só tem uma força. Nós já vimos nos outros exemplos que a força peso aqui, ela é impedida, ou seja, esse bloco não vai em direção ao centro da Terra pela normal, ok? Então, força resultante na vertical igual a zero. A única força que atua, então, sobre o bloco 1 na horizontal é a força T. Se ela é a única força, então ela é a força resultante. Força resultante é igual a massa. Massa de quem? De que bloco que eu estou falando? Bloco 1. Massa de 1 vezes A. Beleza? Monta a mesma equação para o bloco 2. Segunda lei de Newton para o bloco 2. No bloco 2, nós temos duas forças na vertical e elas têm sentidos opostos, ok? Nós temos P2 e T. Esse cara cai. Só que o T, ele se opõe ao movimento. Então, eu tenho que fazer a subtração das duas para encontrar a força resultante. Logo, o lado esquerdo da segunda lei de Newton, olha, quem é a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Como eu vou encontrar a força resultante aqui? P2 menos T, porque os dois estão nos sentidos opostos. P2 menos T é igual o segundo lado, lado direito, M2 vezes A. Ok? Beleza. Montei a equação, montei a segunda lei de Newton para os dois blocos. O que eu vou fazer agora? Uma soma. Vou somar as duas situações. Vou somar as duas equações, ok? Por que eu vou somar as duas equações? Porque nós temos mais incógnitas do que nós conseguimos resolver. Nessa equação, nós temos duas incógnitas, T e A. Na segunda equação, nós temos as mesmas duas incógnitas, T e A. Então, eu resolvo isso aqui como um sistema, certo? Resolvendo como um sistema, eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas, possível de resolver. Beleza? Muito bem. Quando eu somar a equação de cima com a equação de baixo, eu tenho T positivo na equação 1 e T negativo na equação 2. Eles vão cortar. Professor, por que eles vão cortar? Porque um é ação e o outro é reação. Eles sempre têm o mesmo valor, certo? Esses caras sempre têm o mesmo valor. Ação e reação aplicada em corpos diferentes. Então, corta. E o que me sobra aí, então? Sobra o seguinte. Desse lado só sobrou P2 igual. Aqui eu vou ter M1 vezes A mais M2 vezes A. Então, eu vou ter M1 mais M2,
que multiplica A. Galera, essa equação aqui é a equação geral para encontrar a aceleração desse caso. Com essa equação, você sempre vai encontrar a aceleração. Você vai ter o P2, a soma das massas multiplicando passa dividindo, isso vai dar aceleração para você. E com a aceleração, você vem na equação 1, tendo aceleração, você encontra a tração, que são as duas incógnitas do problema. São as duas coisas que se pergunta sobre essa situação. Beleza? Agora sim nós encerramos nossa aula de leis de Newton, aplicações das leis de Newton. Trabalhei com as principais situações, certo? Não são todas, ainda tem outras várias situações que a gente pode trabalhar dentro de aplicações de leis de Newton. Mas espero que ajude vocês aí a resolver os exercícios. Ok? Galera, se gostaram da aula, curtam, compartilhem e ativem o sininho. Abraço do Irmão Fio para vocês e até a nossa próxima aula.